Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicada na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos então o seu contato para qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós podermos ajudar o entendimento de cada um de vocês. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 8:50 da noite. Os 4 últimos programas você encontra no nosso site radioriodejaneiro.digital e no YouTube Rádio Rio de Janeiro, na playlist, toda a nossa programação até o dia de hoje. E hoje nós vamos então estudar a mensagem número 61 do livro Caminho, Verdade e Vida, Ministérios, que será lida pelo nosso conselheiro da Fundação, João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Ministérios. E Emmanuel se baseia na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, quando Pedro diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Mais uma vez, Emmanuel nos fazendo refletir, lembrando essa passagem importante registrada na carta de Pedro, no capítulo 4.
E aqui nós vemos que Pedro, né, o apóstolo, ele alerta os crentes, os cristãos, né, que o fim dos tempos está próximo, que vivemos a última hora da história e que em breve Cristo retornará. Por essa razão, Pedro convoca o povo de Deus a viverem com sobriedade e vigilância. Então, nesta carta, a visão de Pedro é bem interessante porque ele coloca para nós o que está para chegar, né? E ele, literalmente, ele diz o seguinte: assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, na visão de Pedro, quando a gente está sofrendo, a gente não tem tempo de pecar, né, de cometer erros, porque a gente foca no nosso sofrimento, né? E ele diz: então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Então, nós tivemos o exemplo que Cristo sofreu e ele mostrou que aquele sofrimento é para a nossa redenção. E depois de Cristo, qualquer sofrimento que nós tenhamos certamente será muito menor do que o Cristo. E é claro que Deus sabe que nós não estamos preparados para um testemunho como foi o Cristo. Então, nós agora já entendemos e que nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, quer dizer, praticando o bem, né, e dominando as paixões humanas, não nos deixando levar pelas coisas da vida, do dia a dia, né, do nosso mundo material. E Pedro ainda diz: no passado vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então é interessante que ele vai literalmente citando aqui os grandes erros que nós humanos ainda cometemos, né? Nós ainda temos imoralidades, nós temos questões aí com a bebida, né? Com orgias e adoração a ídolos, e aí a gente pensa assim: mas são estátuas. Não, vários ídolos. O dinheiro é um ídolo, não é? Os bens materiais são ídolos. As grandes marcas, né, dos produtos, a gente fica: eu quero ter um produto da marca tal, porque está na moda. Tudo isso são ídolos que a gente acaba adorando. E ele nos alerta que nós agora, que não aceitamos mais esse tipo de vida, que nós vamos ser insultados, não tem problema, né? Que os pagãos vão nos chamar de loucos, não importa, né? Porque todos nós vamos prestar contas a Deus, né? E como espírita a gente sabe que prestamos conta primeiro para a nossa consciência. Então todos vão prestar contas e nós devemos estar prontos para prestar contas a qualquer momento. Então, recentemente tivemos aí a festa da Páscoa. Então, é uma festa importante que mostra todo o sacrifício de Jesus, mostra como ele se libertou e todos os testemunhos que ele deu da sua ressurreição, mas a gente ainda fica preocupado com o chocolate, com o coelho, com o presente, com a ceia e tantas outras bobagens. Então nós não temos mais que nos preocupar com isso. É bom ter o chocolate, é bom ter algumas tradições, isso é bom, unir a família, mas
Será que no dia de Páscoa nós paramos para orar em família, para agradecer tudo que nós tivemos? Ou será que foi só a festa do chocolate, né? Da bebida, da comida? Então é isso que Pedro está nos alertando. Nós temos que começar a pensar que um dia nós vamos prestar contas, né? E tudo que a gente puder fazer em função da vida espiritual, nós devemos nos esforçar. E Pedro ainda nos diz: pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual, como Deus quer que eles vivam. Então nós temos que seguir a vontade de Deus, e não aquilo que nos compraz, né? Não aquilo que nos dá alegria, porque muitas vezes nós estamos no caminho da perdição, e às vezes até sem perceber. Então temos que estar vigilantes, né? Pedro ainda diz: o fim de todas essas coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Então, orar é fundamental, prudência é fundamental. Cuidado com as falsas promessas. Tem muita coisa que é prometido para a gente e que depois não vão se cumprir. E a gente tem que tomar cuidado realmente. Vigilância. Pedro ainda diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Naquela época, as pessoas não tinham hotéis, né? Pousadas eram coisas raras, né? Então era comum hospedar as pessoas nas suas casas. E é aquele negócio: e lá vem aquele cunhado chato que a gente não quer, né? Aí vem o sogro, a sogra para minha casa. Isso aí é comum nas famílias, né? Algumas pessoas se queixarem, né? E ele está lembrando, nós temos que amar uns aos outros, né? No mínimo respeitar, porque o primeiro passo do amor é o respeito. Então eu posso até não me dar muito com aquelas determinadas pessoas, né? Mas quando elas vêm para a nossa casa, se ela é importante, por exemplo, para minha esposa, para o meu filho, né? Para o meu neto, eu devo tratá-la com todo carinho, assim como eu gostaria de ser tratado. E é isso que Jesus nos ensinou, né? E é isso que o Pedro está nos alertando, né? E aí ele chega aqui na frase que Emmanuel trabalhou conosco, né? Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Então, tudo aquilo que a gente já tem de bom, que ele diz que são os nossos dons, as nossas capacidades, nós deveremos compartilhar com os outros. E ele deixa bem claro: quem prega, pregue a palavra de Deus. Se eu vou falar em qualquer lugar, que eu fale de Deus, que eu fale o que Deus colocou para nós, né? Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Então, se eu vou servir, eu confio. Deus está me dando força para que eu possa fazer o serviço que é necessário. E Pedro nos alerta: façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Então, tudo o que nós fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus, como se estivéssemos fazendo para Jesus. Como é importante, porque até o serviço mais pesado fica leve. Então, é uma maneira da gente conseguir fazer as coisas com alegria, né? Com satisfação, sabendo que tudo que a gente faz em nome de Deus é para o bem. E Pedro ainda continua: não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, qualquer que seja, né? Pode ser uma doença, pode ser um pouco recurso econômico, pouco dinheiro, né? Contas para pagar,
dificuldades de toda a ordem, né? A recuperação da nossa casa, algum cômodo, alguma dificuldade que está precisando manutenção, enfim. Tudo que está diante de nós, as provas, que nós não fiquemos aflitos. E ele diz, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Então, a gente não tem que reclamar não, se as pessoas ficam, esse pessoal agora, esses cristãos aí, ficam mudando aí os conceitos, as coisas, não querem mais participar das farras, né? Das brincadeiras. Deus não proíbe nada, mas tudo que a gente faça que seja para o bem, né? O nosso e dos demais. E aí ele diz ainda, se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. E ele lembra, né, como está nas Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Então, não importa as dificuldades que nós estejamos, confiemos, façamos tudo e, se for necessário, soframos com resignação, em nome de Deus, porque através disso, em vez de ficarmos lastimamos, vamos realizar boas ações, vamos trabalhar pelos outros, vamos fazer alguma coisa para ajudar alguém, as nossas dores vão diminuir e tudo isso vai ser contado no nosso julgamento. Então, essa visão de Pedro, a linguagem ainda é um pouco do Velho Testamento, né? É um pouco mais complexa, mas o Emmanuel trouxe para nós aqui de uma maneira muito mais clara, né, como é que nós devemos agir. E o Emmanuel nos diz, toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Todos nós temos alguma coisa para fazer e fomos dotados dos recursos, como Pedro diz, já temos os dons, é só desenvolver esses dons. E Emmanuel nos diz, se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Então, a maioria dos problemas que nós criamos para nós mesmos é que a gente ainda não parou para aprender, para conhecer, para tomar conhecimento exatamente de quais são as dificuldades e quais são as soluções possíveis. Certamente, muitos irmãos já passaram pelas mesmas dificuldades e já venceram. Então, vamos usar como exemplo, vamos perguntar, você passou aquela dificuldade, como é que você superou? E aí, com essa possibilidade, primeiro, nós vamos estar fazendo um exercício, né, dando valor ao irmão que já venceu, e ao mesmo tempo nós vamos estar nos capacitando para resolver os problemas que nós tenhamos pela frente. O Emmanuel nos diz, o quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. E é comum as pessoas perguntarem, né, qual é a sua profissão? Eu sou faxineiro. E aí a pessoa fica assim, né? Faxineiro, eu sou porteiro do prédio. Tá.
E por que ele é porteiro? Por que ele é faxineiro? Porque há necessidade dessas atividades entre milhares de profissões. E tem o outro que é o dono da empresa, tem o outro que é o administrador, né? Tem o outro que é o professor. Aí vai dizer, mas Deus é injusto? Não, pelo contrário. Ele está dando oportunidades diversas para cada um de nós aprender dentro da nossa capacidade, e geralmente a gente vai demonstrar isso na nossa profissão, desenvolver essas qualidades. E as mulheres, de uma maneira geral, que cuidam do lar, né? Então hoje, profissão do lar, antigamente se falava doméstica. Mas doméstica, empregada doméstica. Tem lugar no Brasil, por onde eu passei, que é secretária do lar. É a empregada doméstica. Só muda o termo. O mais importante é como é que você trata a sua empregada doméstica. Como sua irmã, que está ali numa atividade nobre, que se ela não fizer a limpeza, se ela não cuidar da sua casa, quem vai cuidar? Se você está fazendo outra atividade. É só ela faltar, não fazer a faxina, que você chega em casa, você já percebe como aquela pessoa é importante. E às vezes ela está fazendo aquele trabalho com muita humildade. Então a gente tem que aprender a respeitar a dignidade do trabalho honesto, qualquer que seja, de qualquer profissão. E Emmanuel nos lembra, né? É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Tem trabalho para todo mundo, todos são úteis numa sociedade. É só um desses falhar e eu volto lá. A limpeza urbana, se não for feita a limpeza das ruas, os garis, né? Não limparem as ruas, se os coletores de lixo não coletarem, que erroneamente a gente chama de lixeiro, eu acho que eles deveriam ser chamados de limpeiros, porque eles limpam, né? Eles não sujam, né? Mas enfim, cada um dentro da sua atividade, todos são importantes. E Emmanuel nos lembra, os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Então tudo é oportunidade de ser útil ao irmão, à sociedade, à natureza como um todo, e aí realmente a gente consegue crescer espiritualmente. Emmanuel, concluindo, ele diz: chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficiente servidor do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Se o jardineiro não deixar o jardim bem cuidado, o gerente da usina vai ficar preocupado. Poderá ter um incêndio ali na grama e chegar na usina e destruir a usina. Então tudo é importante, cada um na sua tarefa. E Emmanuel conclui para nós: cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação. Eu não tenho que fazer o trabalho do outro, eu tenho que fazer o meu. Mas eu posso ajudar o outro a fazer o trabalho dele. E Emmanuel completa: sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra. O trabalho honesto, o trabalho útil, a consequência vai ser o seu salário. E não é o salário maior ou menor que vai fazer a pessoa diferente. É o caráter da pessoa, é a dedicação com aquilo que ele faz. E Emmanuel conclui, né? Mas a ideia de servir com proveito para enriquecer em Deus. Nós seremos cobrados. Que fizeste dos talentos que coloquei nas suas mãos? Quais foram os dons que Deus nos deu? E o que nós fizemos? Nós enterramos o talento? Nós usamos mal o nosso talento para prejudicar o nosso irmão? Ou nós fomos verdadeiramente irmãos e cumprimos a nossa tarefa o melhor possível e ajudamos a todos aqueles que estão à nossa volta, crescendo espiritualmente, crescendo moralmente, crescendo em conhecimento?
Então é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Nos melhorarmos para quando retornarmos à pátria espiritual, prestarmos contas e quando perguntar, nós dizemos, né? Fiz o que foi possível, me esforcei e assim por diante. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.